Vamos fazer assim. Como é que vai ser? Então, a gente tem aqui 6 perguntas. Aham. Que deixa eu só pegar elas aqui. Ok, as perguntas estão aqui. Explicaram já alguma coisa? Não, Como é a que Mari, vai ser? a Mari falou que ia ter uma entrevista, um trabalho, que eu acho que vocês estavam precisando, né? Isso mesmo. E aí era alguma coisa sobre religião e... Sim. É basicamente sobre como é que você se sente como praticante da religião Ok. e se você já experienciou intolerância de alguma forma. E, vão ser, se quiser você já pode ir lendo as perguntas se te deixa mais confortável. Não, tanto, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, pra mim. Uhum. Ok. Então, acho que a gente pode ir direto para... Resposta mais concisa, mais curta, mais abrangente. Eu, Como que é melhor? assim, o que você acha? Eu sinto que pode ser... Você pode explanar o quanto você quiser. Sim. Se você sentir que é importante, Aham. principalmente pro assunto de intolerância, se você já sofreu algum tipo de preconceito, essas coisas. Ok. A gente estima que seja que a entrevista dure de uns 15 a 20 minutos no máximo, se ficar um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. Ok. Ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como é que você percebe que é a relação da sociedade com sua prática religiosa? Bom, hoje a gente vive uma dificuldade de polarização religiosa, né? Aliás, não só religiosa, em todos os aspectos, político, econômico, nós temos uma polarização de extremos. Eu acredito que hoje a gente enfrenta um momento muito delicado em vários aspectos, inclusive dentro da questão religiosa. Então, bem, a minha visão sobre isso é que nós precisamos ser um pouco mais, ou um pouco menos religiosos e um pouco mais praticantes daquilo que dizemos crer. Qualquer palavra que você diga hoje, você pode ser taxado como homofóbico, como machista, como liberal, como alguém que não tem Deus, como ateu. Então eu acredito que a religião ela é um problema necessário, tá? E agora eu quero explicar o porquê que eu acho que é um problema a religião. Eu sou cristão, sigo a Jesus Cristo e eu entendo que o seguir a Jesus Cristo não é uma religião necessariamente. Eu acredito que é um estilo de vida, é uma forma de viver. É vida na vida. A religião ela prega algumas práticas, alguns conceitos e nós precisamos viver dentro disso, o que é certo e o que é errado. Então creio que se faz importante ter algumas normas, aquilo que faz, aquilo que eu deixo de fazer, o porquê que eu faço. Jesus quando ele veio aqui, ele deixou algumas instruções, mas ele explicou o porquê que a lei era do jeito que era. E isso causa muito problema, porque quando eu digo para você o que você faz e o que você não vai fazer, parece que eu estou tirando a tua liberdade. E quando eu tiro a tua liberdade, então eu acabo tendo um problema. Quem é você para mandar na minha vida? Então eu acredito que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A religião em muitos momentos ela foi condenatória. Jesus quando ele vem até aqui, ele não vem para impor, muito pelo contrário. João capítulo 8, verso 32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Eu acredito que a verdade ela vem para nos libertar, inclusive de nós mesmos, de alguns achismos que nós temos. Então, a questão da religiosidade, da religião, hoje como nós a vivenciamos, o meu medo é que ela se torne maior do que o motivo dela existir. Acho que é isso. Não sei se foi respondido. Sim. Ok, vamos para... Só, amor, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Então, a segunda, meio que na mesma linha, você já percebeu alguma vez algum preconceito, tanto positivo quanto negativo, em relação a você mesmo,
quando você expôs a sua religião? Já vou contar um caso que aconteceu comigo há algum tempo atrás, uns 3 anos atrás. Eu e minha esposa estávamos caminhando na Universidade de Esporte aqui perto e ela encontrou uma amiga que há muitos anos ela não via. E aí conversando, me apresentou a ela, esse aqui é meu marido, né? E aí aquela conversa, tem filhos, não tem filhos, o que está fazendo da vida agora, né? Faz anos que não conversamos. E ela falou, eu trabalho como assistente administrativo, e seu esposo? Meu marido ele é pastor. Aí a hora que falou isso, ela sem pensar assim, ela automaticamente ela disse, tão bem então, hein? Estão ganhando bem. Não, veja, não é bem isso que eu quis dizer. Então, foi natural assim. Então, eu acho que hoje, dentro dessa polarização que eu disse, o problema é que todo pastor ele é ladrão, todo padre passou a ser pedófilo, todo espírita passou a ser, enfim. E aí a gente polariza, a gente pega um exemplo e todo mundo passa a ser a partir disso. Então, já sofri alguns preconceitos em virtude disso, mas eu acho que não é só na religião, né? Nós sofremos preconceito o tempo todo, né? Então, existem algumas dificuldades, sim. Então, existem alguns preconceitos nesse sentido negativo. Hoje eu sou taxado, por exemplo, de homofóbico, né? Porque eu prego contra, porque eu digo que a Bíblia diz que o homossexualismo ele é pecado. Mas eu não falo só que o homossexualismo ele é pecado diante da Bíblia. O mentiroso também ele peca. Aquele que sonega o imposto que ele deveria pagar, ele também é pecador. Aquele que não trata com cordialidade qualquer tipo de pessoa, independente do que ela tenha feito ou da sua opção, também está pecando. Então, nós sofremos preconceito quanto a isso. E existem algumas coisas boas também, um preconceito positivo, né? Então, muitos entendem que o cristianismo ele prega alguns valores morais que hoje nós perdemos e que são necessários. Entre eles, por exemplo, a família, a questão de família muito forte, de você respeitar os seus pais, dos pais educarem seus filhos, de não poder fazer qualquer coisa porque isso gera alguma coisa lá no futuro que pode ser benéfico ou maléfico, então você precisa tomar cuidado com isso. A questão do marido para com a sua esposa, de respeitá-la, de amá-la, de se doar por ela. Então, esses preconceitos eu creio que eles existem, não apenas na religião, mas dentro da religião muito forte. E nesse momento que nós estamos vivendo, entre a questão de liberalismo ou não, eu acredito que isso ainda fica mais forte, é uma influência maior que nós sofremos. A minha esposa, por exemplo, ela vinha de pequena na igreja, o pai dela não frequentava a igreja. Mas ele dizia uma coisa interessante, eu quero que você vá dentro da igreja porque lá você vai ter alguns princípios que você vai... Então ele mesmo não via, mas fazia questão de que ela estivesse aqui. Mesmo que eu talvez não acredite em tudo que eles pregam lá, tudo que acontece lá, mas existem algumas coisas boas, né? Aqui mesmo nós temos uma escolinha de futsal, ali acontecendo agora, e aqui atrás mulheres da comunidade que tem uma escola de artes. De várias religiões, de várias formas de acreditar, enfim... mas elas entendem que aqui existem algumas coisas que são boas para a vida delas, alguns princípios, alguns valores. Então, esse preconceito, existe o lado positivo e o lado negativo, já vivenciei e vivencio isso cotidianamente, os dois lados. Ok. Aqui, a terceira é... Você já teve que modificar a sua prática religiosa, seja por inibição ou alteração de comportamento em função das práticas sociais em sua volta? Então, por exemplo, não sei, se a tua convivência com a sociedade, por exemplo, fez você não deixar o domingo... É só um exemplo, né? Okay. Deixar o domingo para um churrasco ao invés de ir para missa, ou coisa assim. Ou também, se você não gosta de mencionar que você é pastor, etc. Isso. Essa questão de não mencionar como pastor, eu não menciono mesmo, né? Eu estou falando aqui, mas de forma geral não falo. Inclusive, quando eu vou fazer algum cadastro, alguma coisa assim, pergunto a minha profissão, eu coloco como contador, porque de fato... Essa é a minha profissão, né? Se bem que esse ano eu cancelei o meu CRC, então até
2, 3 meses atrás eu ainda tinha o CRC e eu era contador, né? Foi a minha primeira formação, depois eu fui para teologia. Então, nesse aspecto, assim, existe algumas mudanças, porque eu acredito que o nome religioso padre, pastor, sei lá, ancião e tantos outros aí, guru, eu acho que às vezes ele é um nome muito, muito pesado e algumas pessoas elas usam isso para seu benefício próprio. Então, de certa forma, isso me inibe, né? Tanto pro lado negativo, quanto às vezes, fulano né, e já coloca, quanto pro lado positivo. Então, meu nome é Luiz, me apresento como Luiz, sou uma pessoa, entendo que o chamado vocacional religioso para mim, de fato é uma dádiva, uma bênção de Deus e é uma vocação, não uma profissão. Então eu não vejo o meu chamado ministerial como uma profissão, ele é uma vocação, né? Entendo que Deus me deu isso. Então minha profissão é ser contador, administrador, é isso que eu faço, mas enquanto vocacionado, então sou chamado para ser um líder religioso. Então a minha prática, eu acho que ela não mudou tanto assim desde sempre, com exceção disso, de não usar isso como uma carteirada, né? Nem do lado positivo, nem do lado negativo. Não acho que mudou muito, tento usar a mesma postura em qualquer ambiente que eu esteja, assim, né? Eu percebo às vezes das pessoas uma certa... é mesmo, você vai na igreja, você é pastor, né? Uma vez eu fui a um churrasco na casa de um amigo, e no meio da conversa lá, dando risada, e aí ele, você é pastor mesmo? Eu falei, sou, por quê? Mas você está junto com a gente aqui, né? A gente não quer nada com nada, brincando, né? E aí eu falei, estamos juntos nesse negócio, né? O meu modelo maior é Jesus, e Jesus ele andava no meio do povo, no meio das pessoas normal, né? Não preciso andar com uma bandeira, não sou um ET, sou igual, falho também, erro também, falo às vezes o que não deveria falar, coisa que eu deveria fazer eu não faço, então para mim particularmente não altera nada. Até porque, como eu disse, eu acredito que seguir Jesus é vida na vida, assim. Eu não coloco uma roupa de crente, né, de cristão, e ao domingo agora eu sou diferente. Eu procuro ser na igreja do mesmo jeito que eu sou lá fora, né? Seja nas minhas mensagens, no meu estudo, na minha forma de me importar. Então, se me encontrarem num domingo durante o culto, me encontrar durante a semana, espero ser a mesma pessoa. Então, para mim, particularmente, não teve nenhuma mudança. Ok. A próxima é, você já entrou em algum conflito em função de visões religiosas? Já. Eu já, na minha adolescência, eu tive alguns momentos assim. Eu não sei se vocês vão editar, provavelmente eu edito o vídeo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Olha pra você, olha pra câmera, não sei pra quem que eu olho. Ontem você fica mais confortável. Então tá bom. Que às vezes eu olho pra cá, não sei se pra vocês depois fica ruim, né? Vocês vão editar, beleza. Volta a pergunta, por gentileza. Então, você já entrou em algum conflito em função de visões religiosas? Ok, já. Eu tive alguns conflitos na minha época de adolescente. Eu tinha uma verdade que eu acreditava ser uma verdade e cada um tem a sua verdade, né? Mas eu não tinha muita resposta, assim, eu não sabia dar muito a prova daquilo que eu acreditava, né? Quando você trabalha com religião, a religião ela vai muito pelo lado da fé, né? E a fé ela não é palpável. Tem algumas coisas que eu não tenho como te provar. Sim. É experiencial, é só vivendo, é só passando por aquilo. E isso é muito difícil, porque me prova que Deus existe. Como é que eu vou provar? E aí eu tive algumas dificuldades nesse sentido, assim. Eu tinha e tenho amigos que não partilham da mesma fé que eu tenho e vêm de uma forma diferente. E às vezes eles, isso é bobagem, que Deus existe. Deus não existe por causa, né? E disso. Por exemplo, se Deus existisse, não tinha tanta injustiça no mundo. Se Deus existisse, as pessoas não passavam fome. Se Deus existisse, não tinha tanta violência, criança morrendo, mãe jogando a criança no... E aí eu, na minha ignorância, querendo, me sentindo ofendido, sei lá, falava, não, mas isso não é por culpa de Deus, é por culpa daquele camarada que é o nosso cego, que é... E aí você acaba entrando em tipo de conversa que não vai pra nada. Ele vai ter a postura dele, não vai mudar, eu vou ter a minha. Em alguns momentos eu percebia que eu era agressivo, tanto quanto a pergunta que vinha pra mim ou o questionamento que vinha pra mim. Então eu tive alguns problemas assim.
Me ajudou muito quando eu passei a estudar um pouco mais a Bíblia de maneira mais crítica, não apenas pelo lado da fé. A religião ela tem tudo a ver com a fé. Acredito que seja impossível trabalhar a religião sem fé. Mas quando você passa a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, você pega alguns outros livros e você começa a estudar, você começa a ter base sólida para algumas coisas que você crê, para algumas coisas que você acredita. Então hoje eu tenho muito menos dificuldade, até porque quando alguém é contrário à minha fé, hoje eu procuro, vou citar Jesus de novo, eu procuro ser o mais parecido possível com Jesus. Jesus ele amava a pessoa independente da crença dela, do que ela viesse a fazer. Ele curava gente que nunca mais ia olhar para a cara dele, e ele curava, ele fazia o bem para as pessoas. E às vezes a religião ela faz com que a gente obrigue a pessoa a pensar do jeito que eu quero. Senão você é um errado, você é um pecador, você, enfim. Tenho procurado fazer isso. Estou muito longe de chegar próximo do que Jesus foi, mas tenho procurado. Então hoje quando alguém diverge, e eu tenho várias pessoas na minha família, eu tenho pessoas que se dizem ateus, né? Tento amá-los do mesmo jeito, e se eu percebo que a conversa vai para um lado que não vale a pena, eu tento mudar, né? Então vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre qualquer outra coisa, né? Não vai adiantar, a gente vai se debater, eu não vou te convencer, você não vai me convencer, e o objetivo não é esse. Então, hoje a palavra que eu digo para quem discorda, assim, é falar, olha, posso orar por você? Eu conheço um Deus e esse Deus ele se revelou a mim, eu creio que ele pode se revelar a você se você permitir. Então, posso orar por você? E amém, você, sua vida. Então, já tive muito conflito, hoje tenho menos, né? Tenho menos. Percebi que esse tipo de briga só leva a separação, a sentimento ruim, né? Então, procuro não ir por esse lado hoje. Ok. A quinta, qual é a sua visão sobre pessoas não praticantes de sua religião? A mesma das que praticam. não tenho dificuldade com isso, né? Existem muitas pessoas que vêm aos cultos aqui na igreja e não praticam. Vêm por curiosidade, ou vêm porque estou com alguma necessidade, ou vêm porque meu parente vem e eu quero vir, né? Nós temos aqui na quinta-feira, aqui na igreja, nesse ginásio, nós jogamos bola. Tem muita gente da comunidade que vem. A maior parte que vem não é da igreja, assim. Acho que 80% dos que vêm jogar não são da igreja. E alguns eu nem sei qual religião segue ou deixa de seguir. Então, isso pra mim, honestamente, assim, não é tão relevante, tão relevante. O que eu tento colocar pra eles é a experiência que eu tive, né? A experiência que eu tive. Olha, você pode não concordar, mas um dia eu tive um encontro com Jesus e foi a melhor coisa da minha vida. Isso transformou a minha vida. E eu espero que um dia você possa ter esse encontro também, né? Mas, fora isso, somos iguais. Eu tenho erro como ele tem erro também. Tenho acertos como o outro tem acerto. Não é a religião que te faz melhor ou pior. Ela pode te ensinar princípio, independente da religião. Ela te passa alguns princípios que são bacanas. Mas segui-los ou não, vai de cada pessoa. Então, quem não pratica, igual a mim, que Deus abençoe e tamo junto nessa caminhada. Ok. A última é... Isso, a finalizadora mais... o que mais você gostaria de acrescentar sobre a sua experiência como praticante de sua religião? Ok. Eu tenho aqui, nós convivemos com muita gente. Eu vou dar o testemunho de uma senhora domingo agora, que ela veio no culto. E ao findar o culto, eu estava lá na porta e estava cumprimentando, conversando com alguns, e ela veio, ela estava indo embora já, ela me viu, ela voltou, e aí ela me deu um abraço, ela falou assim, um dia eu ainda vou falar para você a revolução que está acontecendo na minha casa, desde que nós começamos a frequentar aqui. Muita coisa mudou para nós, e tem coisas que eu não sei explicar o porquê estão mudando. E aí eu brinquei, mas tá mudando para melhor ou para pior, né? Porque nem sempre toda mudança é para melhor. E ela falou, não, é coisa muito boa. Então, o que eu gostaria de deixar é o seguinte, volto a falar o que eu já disse aqui algumas vezes, entendo que existem várias religiões e todas elas em algum aspecto elas são boas. E em alguns aspectos elas são negativas, toda religião.
inclusive o cristianismo a qual eu pertenço. Eu acredito que a religião em alguns momentos ela nos trava, ela nos fecha, mas às vezes algumas coisas que ela nos trava, ela nos fecha são importantes e outras não. Outras eu passo a fazer sem saber o porquê que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou à igreja, né, como se eu estivesse pagando uma penitência, assim. Ó Deus, fui na igreja, fiz minha parte, agora me ajuda aí, ou não me puna pelo menos, porque eu já fiz o que eu deveria fazer. Quando a gente entende que igreja não é lugar, igreja ou a religião, ela não pode ser tratada por faça ou não faça. Quando eu passo a entender que igreja sou eu, é a minha vivência em comunidade, as coisas elas passam a ter um valor muito maior. Então o cultuar a Deus para mim, tenho tentado fazer isso todos os dias. O meu culto a Deus, talvez quando tem um momento de culto, ele é um pouco diferente porque eu estou numa comunidade maior. Mas tem um texto na Bíblia que diz assim: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Procuro fazer isso, procuro fazer isso. O Senhor Jesus, quando Ele veio até aqui, Ele nos ensinou alguns princípios de vida nesse tempo e disse que nós vivenciaríamos isso na eternidade de uma forma muito maior. Então, para mim, viver com Cristo é céu no céu, mas primeiro é céu na terra. Então, eu já tento viver hoje o que eu vou viver na eternidade. Não sei se faz muito sentido, mas é assim que eu procuro viver o meu dia a dia. Então, a minha palavra, para quem não tem nenhuma religião, ou que nunca teve um encontro com Jesus, ou enfim, é que você um dia pudesse dobrar o teu joelho no teu quarto, clamar a Deus e pedir para que Ele se revele a você, e de alguma forma sobrenatural, não sei como Ele se revela. Deus, Ele se revela a todos aqueles que têm o coração aberto. E isso, com certeza, pelo menos para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vivo por Ele, vivo para Ele, e procuro fazer tudo porque entendo que Ele me deu tudo. E tento fazer tudo devolvendo um pouquinho do muito que Ele tem me dado. Acho que é isso. Ok.